Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos. Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do ciclo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foi morar lá em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vai voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião.
Aquele povo foi embora para Sião. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Amém? A paz do Senhor Jesus seja com a igreja. Vocês querem ouvir mais um pouco Pastor Antônio falar sobre arrebatamento? Nós acabamos de ouvir uma encenação que muito breve será uma realidade. A Bíblia diz que vai ser um dia como nunca houve, e um dia também como nunca mais haverá igual. O dia do arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja, aquele que não subir vai ser tomado de um desespero muito grande. A aflição vai ser muito grande. Então, por isso, eu venho falando há alguns cultos que estamos ministrando sobre esse tema. Hoje, se não me foge a memória, já é a 4ª ministração. Arrebatamento e vinda de Cristo. Eu quero voltar novamente a frisar uma frase de John MacArthur, quando ele diz que Satanás continua com seus esforços para fazer o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos terrível e o evangelho menos urgente. Essa é a luta diária, contínua de Satanás. É o esforço que ele vem fazendo, porque ele sabe que muito breve será a sua derrota. Muito breve, Jesus estará levando o seu povo. Então ele quer o maior número possível de pessoas com ele. Mas a igreja do Senhor deve continuar firme no propósito de subir com Jesus para morar na eternidade com ele. Nós estamos falando da necessidade da igreja acordar para esse grande acontecimento. Estamos falando da necessidade da igreja estar atenta, da igreja estar apercebida, vigilante, aguardando esse grande dia, esse grande acontecimento. A palavra do Senhor diz que passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor, essa não passa, sem que tudo se cumpra. Tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor deixou registrado na Bíblia Sagrada,
para nos advertir, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar. A exortação nunca é bom, né? A correção nunca é boa, porque às vezes parece pesada, às vezes parece que nos machuca, mas não é isso. A palavra do Senhor diz: filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Porque quando o pai corrige um filho, é porque ele ama o filho. E o nosso Pai Celestial, Ele nos ama de uma maneira tão sobrenatural, que a palavra diz que Ele enviou o Seu Filho único para nos resgatar. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando ao nome do Senhor, com um propósito e com o intuito de um dia não ficarmos, como nós vimos agora há pouco, no desespero, procurando, né, correndo de um lado para o outro. A palavra diz que aquele dia será um dia terrível, será um dia de uma angústia muito grande. A mãe vai procurar o filho, não vai encontrar. O esposo vai procurar a esposa, não vai encontrar. Isto é, se um for para o arrebatamento e o outro ficar. Mas é bom que a esposa, é bom que o esposo, ambos estejam atentos para subir junto, né? Mas nós vem falando, nós vem advertindo dentro da palavra, os textos bíblicos que nós estamos passando, eles falam, né, a esse respeito. Aquele que levou a sério, aquele que aceitou o evangelho verdadeiro, genuíno dentro do coração, e seguiu, procurou andar em obediência, em concordância com a palavra, esse é o que vai subir. Mas aquele que levou de qualquer forma, não valorizou, não deu o verdadeiro valor à palavra de Deus, levou as coisas relaxadamente, infelizmente não subirá, é o que a palavra do Senhor diz. Mas nós vamos dar continuidade. Não quer dizer que hoje nós vamos chegar no final, porque o final vai muito além. Nós temos 7 páginas desse estudo, e eu estou ainda na 3ª página. Mas hoje, né, nós vamos falar mais um pouquinho a respeito do arrebatamento. Porém, no domingo passado nós falamos dos crentes que não subirão para o céu. Ué, mas não é crente? E como é crente não vai subir para o céu? Nós falamos no domingo de alguns tipos de crente, né? Os crentes mornos, os negligentes, os inúteis, e o crente sal insípido. Sal que perdeu o valor, sal que perdeu a sua consistência, deixou de ser sal, porque a palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando nós deixamos essa luz apagar dentro de nós, quando nós deixamos esse sal que está dentro de nós degenerar, perder a sua serventia, então a palavra diz que ele não serve para mais nada. Então esse tipo de crente também não vai subir para o céu. Por quê? Porque só ocupou o nome, só levou o nome de crente, mas na verdade não praticou, né, o que a palavra ensina, o que a palavra manda, não viveu de acordo com a palavra. Então, esses são os crentes que não subirão. E hoje nós vamos falar mais de um outro tema. Porém, pode uma pessoa sendo cristão não ir para o céu? Você acha que sim ou não? Pode uma pessoa dizer que é cristão e não ir para o céu? Eu disse
que a palavra cristão significa ser pequeno Cristo. A palavra cristão significa viver o exemplo de Cristo, viver o que Cristo ensinou. E nós vamos para os textos bíblicos. Sim, uma pessoa, mesmo que seja crente, pode condenar-se ou ficar para a grande tribulação. Porque, como já temos demonstrado, não é suficiente crer com a mente e com a boca para receber a salvação. Lembra que no domingo passado, nós lemos um texto que diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitas vezes a pessoa crê, muitas vezes a pessoa até confessa com a boca, mas o coração não consegue se desligar das coisas que vê, das coisas que cercam, das coisas que nos rodeiam, das coisas que nos atraem, porque o mundo é atraente, as coisas do mundo é atração para a nossa carne. Mas nós temos que ter a nossa mente, o nosso coração ligado nas coisas que são do alto. É como diz a palavra, olhando sempre para as coisas que são de cima. Porque as que são daqui da terra, na verdade, elas são atração para a nossa carne. São desejos, são concupiscências. E a palavra diz que o mundo passa com as suas concupiscências. A palavra concupiscências, eu disse no domingo, ela significa desejos. E o nosso coração, ele é palpitante. Quando vemos, né, você lembra daquele jargão, ou daquele ditado que a gente costuma dizer assim, ó, aquilo que o olho não vê, o coração não sente, ou o coração não deseja. Né? Então, mas o nosso olho está sempre aberto, está sempre procurando ver as melhores coisas, as melhores atrações, as melhores coisas possíveis que pode se oferecer. O nosso olho sempre está atento. E o olho viu, aí é quando nós temos que usar uma coisa chamada peneira. Temos que passar as coisas que vemos pela peneira. Peneirar e aproveitar só o que é bom, só o que condiz com a palavra do Senhor, porque as coisas que não prestam, nós temos que rejeitar, elas não podem descer ao nosso coração. O olho pode ver, porque o nosso olho é para ver, é para enxergar, mas o nosso coração, ele tem que estar regulado, tem que ter tranca, para descer para o coração, para armazenar só as coisas que contribuem para o nosso crescimento espiritual. Porque se o nosso coração, se a porta do nosso coração ficar aberta para entrar tudo, logo nós vamos ser contaminados com as coisas do mundo. Pastor, mas isso aqui pode. O que tem eu fazer isso aqui? Pode, você pode. Ninguém é privado de fazer nada. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Nós estamos semeando a palavra da salvação. É para quem tem desejo de salvação. Agora, se quer ficar para a grande tribulação, aí pode participar de tudo. Pastor, mas eu não posso ir num bailinho. O que é que tem eu ir lá no bailinho dançar uma musiquinha? Não tem problema, você pode ir. Ninguém está te privando a não ir. Só que tem uma coisa, tudo que você fizer, um dia vai ter um peso, vai ter uma consequência. Um dia você vai ser cobrado pelo que você fizer. Pastor, mas eu não posso tomar um golinho? O que é que tem? Não posso tomar uma cerveja? Pode, fica à vontade. Mas ela vai te contribuir para o crescimento espiritual, ela vai fazer você se tornar apto para o reino do céu. A palavra diz que no céu não entra beberrão. E aí? Nenhum beberrão entrará no reino dos céus. Pastor, mas o que é que tem eu contar uma piada, uma mentirinha? A palavra diz que no céu não entra mentiroso. Nem os que ama e nem os que cometem a mentira. E aí? Eu estou pregando a palavra.
eu estou dizendo para a igreja que nós temos que nos preparar para o grande dia do Senhor, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, como pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, que almeja um dia subir para o céu. Agora, ninguém é privado de fazer nada. Você pode fazer tudo, só que eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que você não pode? É entrar no céu fazendo tudo que o mundo oferece. Isso aí você não pode. Então a escolha é minha, a escolha é tua, a escolha é pessoal. Nós temos que escolher a salvação ou a condenação, porque só há dois caminhos. A Bíblia diz de dois caminhos. O caminho que leva para a salvação e o caminho que leva para a perdição. Aí nós temos que escolher. Não podemos viver meio termo. Você se lembra, quem esteve presente no culto passado, que nós falamos a respeito da igreja morna, do crente morno. Sabe qual é o crente morno? O crente morno é aquele que não leva a sério. Ele não se enche do Espírito, porque não se consegue se desligar das coisas do mundo. As coisas do mundo são atração, às vezes maiores do que as coisas que a palavra de Deus ensina, do que a palavra de Deus chama. Então, o coração não consegue se desvencilhar, não consegue abdicar das coisas, para se ligar nas coisas que são do Espírito. Então esse é o crente morno. E a palavra diz, está lá em Apocalipse, que o morno será vomitado da boca de Deus. O morno será vomitado. Então a palavra nos chama para ser crentes quentes. Crentes perseverantes. Crentes fiéis. Verdadeiros adoradores. Porque são esses os que irão subir com o Senhor. Amém? A promessa da salvação está condicionada com o fim de não pecar, como pecou Israel no deserto. Ó irmãos, igreja, nós estamos vivendo uma promessa. Como viveu Israel quando foi tirado do Egito. Estavam escravizados, estavam vivendo debaixo de ordens, sendo subjugados. E de repente Deus levanta um homem chamado Moisés e fala com Moisés: Moisés, liberta o meu povo. Moisés, tira o meu povo dessa escravidão. Moisés, tira o meu povo dessa servidão. Eu vou te mostrar, Moisés, uma terra. Eu vou dar essa terra para vocês. Nessa terra vocês vão viver uma vida de prazer, de alegria. Uma terra produtiva, uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde a produção é uma produção excelente. E eu vou dar essa terra para vocês. Começa então a grande luta de Moisés. Começa então o grande esforço de Moisés para conseguir libertar aquele povo, tirar aquele povo da escravidão. Mas você sabe o que aconteceu? Esse povo saíram com Moisés do Egito. Vamos para o primeiro texto. Diz a Bíblia em Hebreus 3,14. Hebreus capítulo 3, versículo 14.
até o verso 19. Nós estamos falando de condicionamento. Quando fala em condicionamento, é porque há ou existem condições. E nós vamos passar pelos textos agora, que vai falar quais são as condições que nos tornam aptos a entrar no reino celestial. Quais são as condições que nos tornam aptos a subir com Jesus no arrebatamento? Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até a metade. É isso? É isso que está escrito lá? A nossa confiança tem que ser até a metade? Ou até quando nós conseguir? Ou até quando der para ir? Não! A nossa confiança, nós temos que reter ela em Cristo até o fim. Custe o que custar. Passamos por aperto, passamos por apuro, passamos por situações, mas sabemos que temos promessa em Cristo Jesus de um dia irmos para o céu, morar com Ele eternamente. E essas condições foi dada ao povo lá no Egito. Essas mesmas condições foi dada para aquele povo que saíram com Moisés. Eles saíram com a promessa de herdar uma terra riquíssima, uma terra abençoada pelo Senhor. Mas na metade do caminho, sabe o que aconteceu? Eles começaram a murmurar. Eles começaram a falar contra Moisés. Eles começaram a maldizer. E a palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer nos maldizentes. É uma coisa que nós temos que ter cuidado, irmãos. É uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Às vezes a situação apura um pouquinho, aperta um pouquinho, já começamos a maldizer, já começamos a se esquecer da promessa, esquecemos que estamos vivendo debaixo de promessa. Deus tem promessa para nossas vidas, e a promessa do Senhor é que Ele não nos desamparará. Ah, mas está muito apurado, está muito apertado, está doendo muito, estou sofrendo demais. Mas e a promessa? Nós vamos encontrar um texto bíblico lá adiante, onde Paulo diz assim: olha, as aflições desse mundo não é nem para se comparar com a glória que nos espera no porvir, na vida vindoura, naquilo que Jesus tem preparado. Então, a condição é essa: continuar firme, confiando naquilo que Jesus nos prometeu, que é a vida eterna. E a nossa confiança, ela tem que ser até o fim. Lá em Apocalipse, nós vamos encontrar vários textos que vai nos dizer assim: olha, e todo aquele que perseverar firme até o fim, esse herdará a coroa da vida eterna. Mais um versículo aí, é até o 19, irmãos. E vemos, qual que você vai apanhar primeiro para mim ler? Esse aqui? E vemos que não puderam entrar. Não, você pulou. É o 14, 15 até o 19. 14, agora é o 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Sabe aonde foi a provocação? Foi lá no deserto. O povo provocou Moisés. Chegou uma hora que eles disseram para Moisés: olha, não dá mais.
Não dá mais. Estamos sofrendo muito nesse deserto. Tu nos tiraste lá do Egito. Imagina, irmãos, o sofrimento que era desse povo no Egito. A escravidão, o sofrimento que eles passavam na escravidão, prestando serviço, né? Num sofrimento bravo. Deus tira eles daquele sofrimento e eles começaram a provocar Moisés. E a provocação foi a seguinte: olha, tu nos tiraste lá do Egito, lá nós tínhamos as nossas plantações. Lá nós tínhamos os nossos alhos, a nossa plantação de pepino. Lembraram até dos pepinos. Pepino, a gente está cheio de pepino, né? E o povo lembraram dos pepinos. Nos trouxeste aqui para morrer nesse deserto. Começaram a provocar Moisés. Chegou um momento que não tinha água, faltou água no deserto. E Deus tinha promessa sobre aquele povo. Deus fala para Moisés: Moisés, o que é que tu tem na mão? Moisés diz: eu tenho um cajado. Moisés, toca na pedra. Moisés tocou, jorrou água e aquele povo bebeu. Aquele povo matou a sede. Quando Deus tem promessa, Ele não desampara, irmãos. Quando Deus tem promessa, Ele cumpre a promessa. Mas o que nós precisamos é depositar a nossa confiança, crer no Deus que servimos. Porque às vezes nós falamos: eu sou crente, eu creio em Deus, mas na hora que apura um pouquinho, esquece da crença, esquece da confiança e começa a esbravejar, começa a falar, começa a murmurar. Próximo. Porque havendo alguns ouvidos, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Próximo. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Irmãos, daquela geração que saiu com Moisés do Egito, a palavra final vai dizer que apenas 2 entrou na terra prometida. Você sabe quem mais entrou com eles? Os que nasceram no deserto. Porque a geração velha pecaram e morreram no deserto. Caíram, não alcançaram a promessa. Você sabe por quê da nossa preocupação de alertar a igreja para o dia do Senhor e para o arrebatamento? Porque a igreja, nos dias em que estamos vivendo, está fadada a fracassar no meio da caminhada. A igreja dos dias que estamos vivendo, em tantos momentos que estamos atravessando, está fadada a não entrar no reino celestial por causa do desânimo, por causa da descrença, por causa da perseverança. Se nós não perseverarmos, se nós não ficarmos firmes, se nós não estivermos atentos à palavra do Senhor, nós corremos o mesmo risco que correu aquele povo no deserto. Porque nós estamos caminhando, nós estamos atravessando um deserto muito grande. Às vezes a caloria, às vezes as coisas esquentam de uma forma que se torna mais quente do que o que eles passaram lá naquele deserto. Porque o deserto da nossa vida muitas vezes nos torna apavorados. E nós precisamos estar atento à palavra de Deus. Precisamos estar vivendo a palavra, para que nós não venhamos cair no meio da caminhada, para que não venhamos perecer, porque precisamos chegar até o final, crendo na promessa e esperando o selo dessa promessa. Amém? Mais um texto, 2 de Coríntios, capítulo 13. Versos 5 e 6. 1 de Coríntios,
Primeira não, segunda. Segunda de Coríntios 13, versos 5 e 6. Olá, irmãos. Não é eu que tenho que examinar ninguém. Pastor nenhum tem condição de examinar o coração da igreja. Pastor nenhum tem condição de examinar ninguém. Cada um de nós é que fazemos esse exame dentro de nós. Está vendo lá? Examinai-vos a vós mesmo. Esse exame é eu que tenho que fazer comigo mesmo. Como está as minhas condições? É você que tem que fazer esse exame. Como está a sua consciência? Como está o seu viver? Como está o seu caminhar? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Eu não preciso provar para o pastor Joaquim, eu não preciso provar para o pastor José que a minha fé está lá em alta. Eu não preciso provar para ninguém que a minha fé está lá em cima. Eu tenho que provar para mim mesmo. É as condições que são impostas para mim, é as coisas que vêm sobre mim, é a luta que vem e que vai dizer se a minha fé está firme em Cristo para me resistir. Eu tenho que provar para mim mesmo. Então essa luta é dentro de mim. Essa luta é comigo mesmo. É com você mesmo. Não é com ninguém. É permanecer e permanecer. A ordem é ficar firme. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Está vendo? Quando é que nos encontramos reprovados? É quando bambeamos. É quando afrouxamos. É quando desistimos da luta. É quando desistimos da caminhada. Aí já fomos reprovados. Lançamos a mão ao arado. Então, uma vez que lançamos a mão ao arado, não podemos olhar para trás, porque é para frente que se anda, é para frente que caminha. Não podemos olhar atrás. A palavra diz que o que lança a mão ao arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Está vendo, irmãos? Por que a igreja precisa acordar? Por que estamos falando que a igreja precisa olhar para cima? A igreja precisa voltar ao primeiro amor. A igreja precisa voltar ao princípio da fé. Quando você aceitou a Jesus com aquela fé, com aquele entusiasmo, você deu um sinal, você falou com a sua boca, você creu com o seu coração. Não, hoje eu aceito a Jesus para ser salvo. Mas os dias se passaram. Os dias se alongaram. A jornada está longa. A caminhada está difícil. Os dias são sofridos. As lutas vêm. Os problemas vêm. Aí, a tendência é vir com ele o fracasso, a desistência. Se não ficar firme no propósito, se não voltar ao primeiro amor, está fadado a cair no meio da caminhada. Mas eu creio que vamos chegar até o final. Amém? Próximo. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Amém, irmãos? Você pode falar comigo em voz alta? Eu não serei reprovado. Eu não serei reprovado.
eu vou continuar firme no propósito. Amém. Glória a Deus. Subirão só as pessoas seladas no Espírito Santo, sim. Só subirão as pessoas seladas no Espírito Santo, porque a Bíblia diz, vai colocando lá na tela, Romanos capítulo 8, versículo 9. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus não permanece em Deus. Esses textos que nós estamos passando, irmãos, é para confirmar o que nós estamos falando. Porque não adianta nós falar e não confirmar dentro da Bíblia. Mas não vai subir todos? Todas as pessoas não vão subir para o céu? Eu já ouvi pessoas falar, irmãos, eu não sei se você também já ouviu, mas você vai concordar comigo, que tem pessoas de uma mente tão curta, que chega a dizer assim, sabe de uma coisa? Deus não vai lançar ninguém no inferno, porque Deus é amor. Ele não fez o homem para lançar no inferno. Então não vai, essa conversa de inferno, ninguém vai para o inferno. E eu concordo em parte. Deus não fez o homem para ir para o inferno. Deus não fez o homem para lançar fora. Mas o homem, através da sua desobediência, se lançou da presença de Deus. O inferno é uma consequência da desobediência humana. O homem pecou. Deus não fez o homem para o pecado. Deus fez o homem para viver bênção. Deus fez o homem para desfrutar das coisas maravilhosas de Deus. Mas o homem se lançou. Aí a pessoa não entende, a pessoa não quer levar a sério, a pessoa não quer pagar o preço de servir a Deus, por causa da desobediência que fala mais alto. Aí ele procura um subterfúgio. Deus não fez o homem para lançar no inferno. É lógico que não. Mas o homem se lança por si próprio, por causa da desobediência. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. É uma condição. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. É uma condição ou não é? Quando é que nós provamos que o Espírito de Deus habita em nós? É quando nós buscamos as coisas que são de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, a palavra vai dizer, quem tem o Espírito de Deus não peca. O apóstolo João escreveu a esse respeito, lá nas cartas de João. Quem tem o Espírito de Deus, ele prova no viver. Ele prova nas atitudes. Ele prova no caminhar, no trabalhar. Ele prova em tudo que faz. Porque quem tem o Espírito de Deus, procura andar corretamente. Quem tem o Espírito de Deus, não anda pecando voluntariamente. Até pode pecar acidentalmente. Não estamos livres de um pecado acidental. Mas sobre o pecado acidental, não quero entrar nesse mérito agora, porque é muito amplo. Mas eu só vou dar um flash. O mesmo João nas cartas, ele escreveu: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura você deslizou, pecou, você tem um advogado, é só recorrer a ele. E esse advogado chama-se
Jesus. Eu disse em uma outra ministração passada, isso não dá direito de você pecar agora, daqui a pouco, mais tarde, o dia inteiro, e continuar pecando. Não. Isso é se acontecer. Eu vou contar uma história rapidinha a respeito da pessoa que vivia em um certo lugar, e lá tinha um bom advogado, e esse camarada era um verdadeiro delinquente, fazia suas trapaças, caía na mão do juiz, o advogado ia lá e relaxava a prisão. Ele voltava, daqui a pouquinho ele praticava as mesmas coisas, caía novamente na mão do juiz, o advogado ia lá e relaxava a prisão. E isso foi acontecendo, e um determinado dia, esse advogado subiu de posição, deixou de ser advogado e passou a ser juiz. E ele não sabia, ele continuou na sua vida de delinquência, cometeu os seus atos, caiu novamente na mão do juiz. Quando ele vai recorrer ao advogado, aí falaram para ele: olha, tá lá, vamos lá. Mas o advogado, que sempre cuidou de relaxar a prisão dele, tinha se tornado juiz. E o juiz olha para ele e diz: olha, agora não tem mais jeito. Agora para você é prisão mesmo. Agora para você não tem mais jeito. Eu te salvei 1, 2, 3, sei lá quantas vezes, mas agora eu vou te condenar. Porque você não se arrependeu do que você fez. Você não se consertou e agora é prisão mesmo. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Para nós termos cuidado. Porque hoje eu tenho condição de me consertar com Deus. Hoje nós temos condições de se consertar com Deus. Mas depois dessa vida, quando passar dessa vida, não tem mais. Não tem mais condição. Aí é enfrentar o tribunal. É enfrentar o tribunal de Cristo. Ele hoje é advogado, mas ele um dia virá como juiz. E a palavra diz que ele julgará o mundo inteiro. Então é por isso que nós temos que despertar. Temos que acordar como igreja. Procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Romanos 8 e 9. Vós, porém, estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mais um versículo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Está vendo? O corpo, na verdade, está morto. Quando é que nós matamos o nosso corpo? Quando é que nós matamos a nossa carne? Porque a nossa carne, irmãos, ela só serve para recompor os nossos ossos, para que nós possamos nos locomover. Mas ela, na verdade, ela tem que estar morta para o mundo. Quem tem que estar reinando dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Esse é que tem que nos conduzir no caminho que nos leva à presença do Senhor. Por isso nós estamos falando a respeito das coisas que o mundo oferece. Os manjares deliciosos do mundo. É esse
que é o perigo na nossa vida. É quando nós não separamos uma coisa da outra. Se nós temos o Espírito de Deus, não podemos pecar, não podemos viver pecando. Amém? Vocês querem que eu vou até 11h30 ou meia-noite? Sim, só subirão as pessoas seladas no Espírito Santo, porém, não devemos confundir o selo do Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo. São duas coisas distintas. Estamos falando do crente que recebe o selo do Espírito Santo para a salvação. Não estamos falando aqui do selo no batismo no Espírito Santo, é outra coisa. É a coisa melhor que tem, é quando nós somos selados com o Espírito de Deus e recebemos o selo do batismo no Espírito Santo. É um reforço melhor ainda. Porque quando recebemos o selo do batismo no Espírito Santo, aí nós vamos valorizar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O selo no Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo são duas coisas distintas. Quem é batizado no Espírito Santo, um recebe dom de língua, outro recebe o dom de profecia, o outro recebe o dom de cura, que eu acho maravilhoso. Quem tem o dom da cura. O batismo no Espírito Santo é o revestimento na vida do crente. Mas antes do batismo no Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que Ele soprou na narina do nosso pai primitivo, Adão. Você quer ver? Quando alguém deixa de viver, o que ele vira? Um cadáver. Esse cadáver vai para onde? Para a terra. A palavra de Deus diz assim: sois pó, e para o pó tornarás. Isso que nós temos aqui é uma matéria vinda do pó. Não vamos voltar lá nesse tema, porque prolonga muito e as horas já não nos permitem. Mas fomos tornados almas viventes. Lá em Gênesis, no começo da Bíblia, da história da raça humana, da criação do homem, diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava onde? Por que o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Por quê? Por quê? Por que o Espírito de Deus parava sobre as águas? Aonde o Espírito de Deus para hoje? Onde ele está parando hoje, o Espírito de Deus? Oi, irmãos. Acho que eu não estou fazendo vocês entenderem bem, não. Irmãos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque não existia nenhum ser humano. Não existia a raça humana ainda sobre a terra. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque Ele havia criado as águas. Mas um dia Deus fez separação. Separou água para um lado e fez a porção seca para o outro lado. E quando Deus faz a porção seca, Ele diz assim: façamos também o homem para cuidar de tudo isso.
Aí Deus fez do pó da terra um homem e soprou sobre as suas narinas o quê? O seu espírito. Deus tirou o espírito dele, que estava sobre as águas, e colocou sobre o homem, e deu condições ao homem de dominar sobre todas as coisas. Então, por isso, hoje, nós temos os fôlego de vida, nós respiramos, mas sabendo que esse ar que nós respiramos, esse fôlego de vida que nós temos, não pertence ao pastor Joaquim, ao pastor José, ao pastor Antônio, não pertence a nenhum de vocês. Esse espírito, a palavra diz que ele vai voltar para Deus. Essa carcaça, esse corpo que nós temos, esse tabernáculo terreno, ele vai para o pó. A palavra diz, ele vai para o pó, e o espírito, ele vai voltar para Deus. Mas para ele voltar para Deus, ele tem que estar nas condições que ele foi entregue. Precisamos conservar esse espírito, esse que nos faz mover, que nos faz caminhar, que nos faz agir nas situações, que nos faz determinar nas situações. Esse espírito que nos faz viver, ele vai retornar para Deus. E o que nós estamos fazendo aqui é ministrando a palavra para conservarmos esse espírito que está em nós. Porque ele não volta para Deus impuro. A palavra diz que o impuro vai para um lugar separado, o lugar de trevas, o lugar de sofrimento. Mas o espírito que se conservar para Deus, ele volta para Deus, para viver com Deus. É isso que nós estamos ministrando, irmãos. Parece complicado, parece que de vez em quando o pastor dá um nó na cabeça da igreja. Não. É para que nós venhamos valorizar aquilo que Deus colocou sobre nós. Para que nós venhamos dar valor àquilo que Deus colocou sobre nós, que é o seu espírito de vida. Amém? Porque toda pessoa no momento que crê em Cristo e se entrega a Ele de todo o coração, imediatamente é selada com o Espírito Santo. Efésios 1, 13, 14. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Qual é a promessa que você tem, irmão? Estava falando da caminhada do Egito, do povo lá do Egito, deserto. Saíram em busca da terra prometida, a nova Canaã. Hoje, nós temos a promessa de uma Canaã celestial. Aleluia. A terra onde não haverá mais sofrimento. A terra onde cessarão todas as lutas. A terra onde não há gemido. Aonde vírus algum penetra. A terra onde a palavra diz que não entra o ladrão não rouba. E a igreja tem essa promessa por Cristo Jesus, dada por Cristo Jesus. A promessa da glória eterna, a cidade celestial. Aonde está registrado lá em Apocalipse que nessa cidade as ruas são de ouro, os muros são de cristais.
A terra onde há um rio, cujas águas são cristalinas. Essa é a esperança da igreja, irmão. Por isso temos que continuar firmes, confiando, crendo, que muito breve nós nos encontraremos com Cristo Jesus. Seja individual, ou seja na coletividade. Se Ele nos chamar individualmente, nos encontraremos com Ele. E ministramos na lição passada, na mensagem passada, que no toque da trombeta, os que estão no pó da terra ressuscitarão primeiro. Aleluia! E nós, os que estivermos vivos, seremos. Os que estiverem vivos, seremos. Ninguém aprendeu, irmãos? Ninguém aprendeu. Nem vendo a encenação da irmã. Foi o que a irmã encenou aqui, irmãos. De repente, eu vou olhar para o lado, eu não quero não que aconteça isso comigo. É o que ficar, eu não quero ficar. Mas quem ficar vai olhar para o lado, não vai ver mais ninguém, vai sair correndo. O mundo vai virar uma treva só, uma escuridão só. Vai correr procurando, cadê? Não, cadê? Nós fomos arrebatados, irmãos. Os que estiverem vivos serão arrebatados e encontraremos nos ares para subir com Cristo. Por um período. Não vou entrar nesse campo. É extenso. Mas a igreja permanecerá com Cristo por um período, e depois, na segunda vinda de Cristo, quando Ele descer a terra, Ele voltará com a igreja, e a palavra diz: não sabereis vós que hão de julgar o mundo? Você sabe para que nós vamos voltar com Cristo? Aquele que subir no arrebatamento, vai voltar para julgar o restante do mundo. É extenso, irmãos. O Apocalipse é extenso, o Apocalipse é um tanto complicado, precisamos meditar muito bem nele, porque existem períodos e períodos. O que eu quero é alertar a igreja para o período da tribulação, porque o período da tribulação é exatamente esse, quando a igreja que subiu estará com Cristo. Nesse período que a igreja está com Cristo, o mundo vai viver em tribulação. Aquele que ficar, como disse a irmã, socorre pastor, cadê pastor, me ajuda, ora por mim, não vai ter mais o pastor para orar, não vai ter. Quem quiser ser salvo nesse período, vai ter que pagar o preço, vai ter que rejeitar as coisas, vai ter que rejeitar, falar, não, eu preciso subir, eu preciso ir ao encontro daqueles que subiram, aí vai pagar o preço. Eu disse no culto passado, vai ter dinheiro, não vai poder comprar, porque para comprar precisa aderir a um selo, precisa ter a marca, se não tiver a marca não compra nada no mercado. Irmãos, eu não vou entrar por esse campo, que eu já estou terminando. Mas eu vou dizer para vocês. Nós estamos entrando nesse período. Tudo que nós vamos fazer hoje, nós precisamos ter um código. É tudo na base do código. É tudo na base do... Você está entendendo? Nós estamos no preparo do anticristo. Nós estamos no preparo, vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Porque a verdadeira igreja não passará por esse momento. Cristo vai tirar ela da terra antes. Amém? Espero ter contribuído com alguma coisa para o conhecimento da igreja, para o alerta. Espero ter contribuído nessas 4 ministrações com algo
que trouxe base para a nossa fé cristã, algo que trouxe base para nós continuarmos perseverando, para nós continuarmos firmes até a chamada do Senhor, até o momento que Ele nos chamar. Que Deus abençoe a igreja, que Deus continue derramando graça, para que nós possamos continuar no propósito, firmes e fiel até o fim, para ganharmos a coroa da vida eterna. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, está aí a palavra de Deus. Acredito que está sendo um alerta para todos nós. Como todos sabem, o diabo, a função dele é tirar as pessoas da casa de Deus, da presença de Deus, para as pessoas não serem salvas, porque ele já é condenado. A Bíblia diz que quando ele foi lançado dos céus, já veio com a condenação. Não tem como reverter o quadro de Satanás. Ele vai para o inferno com os seus anjos e com os desobedientes da palavra de Deus. Então, o que precisamos fazer? Estarmos atentos, servirmos a Deus com fidelidade, cuidado, muito cuidado, porque nos últimos dias Satanás tem acelerado o processo de tirar as pessoas da presença de Deus. Ele tenta esfriar a fé da pessoa, ele tenta tirar as pessoas da igreja por todas as maneiras e formas. Ele vai usando artimanhas, porque ele não é assim, tipo, a pessoa pensa que ele trabalha de uma forma só. Não, o Satanás faz a pessoa pecar desse jeito assim, não. Ele tenta daquele jeito, não deu certo. A estratégia dele falhou. Ele muda a estratégia e começa a trabalhar de outra forma. E ele vai procurando a fraqueza da pessoa, ele vai procurando aonde está a parte mais sensível da pessoa, e quando ele descobre, ele ataca ali. Então nós nunca podemos deixar Satanás entrar nas nossas vidas. Preste atenção no que a Bíblia diz. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que servem a Deus, protegendo e guardando. Satanás anda rugindo como o leão ao derredor, ou seja, mais longe. Fazendo o quê? Procurando uma brecha para ver se ele consegue atacar aquela pessoa. Então é o que o pastor pregou. Deus não condena ninguém, Deus não leva ninguém para o inferno. Quem leva a pessoa para o inferno, sabe quem é? É a pessoa mesmo. Somos nós mesmos que escolhemos se nós vamos para o céu ou para o inferno. Com as nossas atitudes, com os nossos agir, fazer. Às vezes, nós achamos que isso aí não tem nada a ver não, isso aí pode. Não, esse pouquinho aqui pode. Não, a latinha de cerveja pode. Não, a dosinha de uísque pode. Não, um vinzinho pode. Não, a dancinha, como diz o pastor, pode. Não, eu ir lá numa festinha mundana, onde que só tem coisa lá, supérflua lá, pode. Então esse pode aí que leva a pessoa para o inferno. É isso que acontece nos dias de hoje. E Satanás vai colocando na cabeça da pessoa, não, isso aí não tem perigo não, pode fazer, que isso? Que isso não é pecado não. Eu disse aqui no princípio, que às vezes a pessoa nem pecou, não pecou, mas vai para o inferno. Mas como assim, pastor? Porque ele foi conivente com o pecado. Porque ele aceitava a outra pessoa pecar e achava que era tudo normal. E nós precisamos ter cuidado. Precisamos nos preparar, porque Jesus está voltando e ai daquele que não estiver preparado. Só mais um assuntinho aqui que eu quero alertar os irmãos desde já, e vamos continuar alertando, é sobre as eleições que estão se aproximando. Eu tenho visto milhões de crentes, ou pessoas que se diz crentes,
apoiando pessoas da esquerda lá. Aqueles que querem colocar ideologia de gêneros, aqueles que querem implantar a lei que pode casar homem com homem, mulher com mulher, aqueles que querem vender o nosso país para a China, e muitos crentes. Ah, não, o tempo do fulano lá era tão bom, esse presidente que está aí não presta, não vale nada. Mas é o único que busca a Deus e quer colocar o povo brasileiro no caminho certo. Então, o que adianta você vir na igreja, você ser um crente ali, adorador fiel, e vai votar lá numa pessoa que aprova casar mulher com mulher e homem com homem? Só porque acha que aquela pessoa foi boa, só porque acha que aquela pessoa já foi presidente e administrou o país de uma forma que vocês pensam que foi boa. Mas se nós estamos no país hoje, nessa miséria, a gente catando lixo dos supermercados, catando pelanca de frango para fritar e sobreviver para não morrer de fome, não é por conta desse presidente não, é por conta daqueles que administraram lá atrás e levou o país a chegar nesse caos. Então nós precisamos ter cuidado, porque se nós somos crentes, nós temos que olhar para quem nós vamos dar o nosso voto. Não é porque o fulano ou a fulana foi presidente e eu consegui comprar uma bicicleta no tempo deles e hoje eu não consigo nem comer carne porque as pessoas dizem aí tantas besteiras, mas é porque não sabem o que estão dizendo. Porque o imposto, se vocês comprarem qualquer produto, vai no supermercado, faz uma compra lá, depois você lê lá na tarja, assim, ninguém olha, né? Nós só olhamos, deu tanto, eu paguei tanto, só isso que nós olhamos, né? Mas nós não olhamos lá. Imposto federal, R$10. Imposto estadual, R$500. Nós não vemos isso aí. Gasolina, imposto federal, R$8. Imposto estadual, 30, 40, dependendo do tanto que você abastece o carro. Então, às vezes, vocês culpam uma pessoa que não é culpada, porque não entende, não vê, não sabem, e apoiam uma pessoa que está metendo a faca em vocês, enterrando o punhal em vocês, porque vocês pensam que a culpa é de alguém que vocês não conhecem, não entendem e querem culpar porque ouviu falar lá, alguém falou. A culpa é de fulano, a culpa é de Deltrano. E a gente vai, Maria vai com as outras. Nós não olhamos. Olha lá na nota que vocês consomem, que vocês usam, que vocês vão ver, está especificada lá. Quem é que está ferrando o Brasil? Se é o presidente ou se é o governador do estado? Para quem vai os impostos? Nós não vemos isso. E às vezes nós vou votar no fulano porque ele é bonzinho. Ele está ferrando com a vida nossa. Ele está fazendo pessoas catar as coisas do lixo para sobreviver. E nós apoiando o cara. Não, o cara é bom. O cara é maravilhoso. Então, cuidado. Amém? Coloque-se. Domingo é a nossa Santa Ceia. Então você deve estar presente, deve participar, porque a Bíblia diz que aquele que não participa, não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então vocês têm que estar participando da Santa Ceia do Senhor, a menos que esteja em pecado. Se estiver em pecado, Deus ainda lhe dá uma chance de pedir perdão e esta vez é perdoado, como diz o pastor, né? Então, amados, domingo, traga o alimento para nós fazermos a cesta. Às vezes a pessoa tem medo de dar, porque se eu der um pacote de arroz vai me fazer falta no final do mês. A palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Quanto mais você depositar na casa de Deus, mais você vai receber. Não tenha medo de passar fome, porque passa fome sabe quem? Aqueles que traz ali um pacotinho de sal que custa R$1, porque tem medo de trazer bastante e vai me fazer falta. Então essas pessoas é perigoso fazer realmente falta. Então trago de melhor para Deus, porque quando você está tratando de alguém que está passando necessidade, você está depositando as tuas riquezas lá no reino dos céus. Deu para entender o que a Bíblia diz? Então façam isso, trago de melhor para Deus, porque Deus precisa de melhor. A ordem para quando fosse perdoado os pecados tinha que trazer o melhor do rebanho. Não era para trazer o casco do carneiro, não. Era para trazer o carneiro inteiro, o melhor que você tinha no rebanho. Então é isso que nós precisamos fazer.
para Deus nos abençoar muito mais. Amém? Pois bem, vamos orar. Eterno e poderoso Deus, Pai de poder, de graça e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, pela Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos agora sobre os Teus filhos e abençoa a família. Abençoa a esposa, abençoa o marido, abençoa os filhos, abençoa o nosso lar, a nossa família. Que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre nós. Nos dê uma semana de paz, de bênção. Que o Senhor despeça-nos na Tua paz e proteção. E que o Senhor nos dê uma semana abençoada por Ti, em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja, vive e reine em nossos corações, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.